Chega! Não fale mais sobre isso. Alguém pode me ouvir. Não há bruxas aqui. Em meio à caça às bruxas, uma jovem se refugia na casa da família Blight, em Salem. Enquanto o casal Blight planeja o casamento da filha, a recém-chegada e a herdeira da casa criam um laço inesperado. Após uma noite em que ambas escapam para se divertir na floresta, começam a surgir rumores de bruxaria na cidade. Não há bruxas aqui. Espetáculo de encerramento da temporada 2025 do Projeto TPE será apresentado todas as quartas-feiras de novembro, às 7h30 da noite, na Sala Corpo Santo. Mas que uma coisa fique clara, não há bruxas aqui. A minha personagem é a Marjorie, ela é a mãe dessa família, ela é casada com o Sr. Blight e ela teve a Amy. Ela é uma senhora bem religiosa, ela acredita muito em Deus, vai todo domingo na missa. Ela tem crenças muito fortes e muito firmes. Ela cresceu sempre nesse ambiente muito rígido e ela acredita que essa é a forma dela de sobreviver. A minha personagem é a Emily, ela é a filha do casal e ela está prometida em casamento. Só que cerca de um mês atrás, a família dela começou a acolher e abrigar uma menina. E ela acaba se apaixonando por essa menina, ela desenvolve sentimentos por ela, mas ela ainda está na puberdade, ela é criada dentro do cristianismo, então ela não sabe que ela pode ter esse sentimento por ela. E ela passa a peça inteira tentando se convencer de que ela pode sim se casar com esse homem que ela está prometida, ao mesmo tempo que o coração dela bate mais forte pela Agnes. A Agnes, ela veio como a peça central da peça. É a chegada dela nessa casa que destrói tudo. Que tira tudo do lugar, que começa a desorganizar as coisas, desorganizar os planejamentos, tudo que estava sendo pensado para Emily, sendo pensado para a família, começa a desandar com a chegada da Agnes. A minha personagem se chama Berta, ela é uma senhora, acho que de uns 60, 70 anos, e ela é uma quebra na história, na verdade, né? Porque ela chega, ela é tia desse homem, né, do Sr. Blight, e ela chega depois que a peça já está acontecendo, e ela quebra o ritmo dessa família, acho, um pouco. Eu acredito que ela seja uma personagem importante para equilibrar as cenas, para trazer um pouco de comicidade, apesar de que a peça não é cômica, ainda assim ela traz um pouco dessas características. Eu acho que ela é uma bruxa. Quando eu comecei o processo do estágio, teve a disciplina de preparação para o estágio. Eu abordei vários temas do que eu queria falar. E durante uma sessão de terapia com a minha psicóloga, eu percebi que, independente do que eu fosse fazer, eu queria falar sobre mulheres. Acho que a peça, ela traz uma temática importante que é o feminismo, né? Que são essas mulheres e a luta que elas tiveram durante tantos séculos. Todas as questões que elas viveram, desde poder escolher com quem vai se casar até a época atual em que a gente escolhe onde a gente vai trabalhar, se a gente quer ter filhos, não quer ter filhos, que a gente entra na política. Então ela representa essa luta que perpassa séculos. Dentro da Agnes, dentro de uma menina de 16 anos, existe a história de várias mulheres. Existe a história de várias mulheres que estão no Brasil, que estão no mundo e que passam por situações de abuso, situações de machismo, situações muito fortes e pesadas que tem que ser levada em cena e que as pessoas têm que minimamente conseguir pegar ali. E é muita gente dentro de uma menininha só. Não se atreva a intrometer-se em assuntos que não são seus! Quando eu e a Vicky, a gente escreveu o texto, foi bem na época do meu estágio, eu catei as minhas amigas. Eu falei, quero vocês comigo em cena, porque eu queria fazer esse processo ser o mais confortável possível pra mim. Bem pensando em mim mesma. E aí a gente foi indo com características que cada personagem pedia. A Marjorie é uma personagem que pede um semblante forte, que pede alguém com muita intensidade. E a Pamela casava com isso. A gente precisava de uma personagem um pouco mais cômica para não ser 100% dureza na peça toda. A Nena carregava isso muito bem. E assim a gente foi indo, a doçura da Nina. E aí foi cada um carregando para criar esses personagens. Os figurinos, a gente fez uma busca tentando trazer alguma antiguidade para dentro da peça, remeter a algum tempo mais antigo. Já o cenário a gente tentou fugir do que é mais realista.
Tanto que o quarto, ele não tem uma cama, ele não tem móveis de quarto, ele é um amontoado surrealista em que a personagem dorme e os personagens interagem com esse cenário de uma forma não realista. É uma peça bem tensa e pesada, sóbria, e como o próprio iluminador, o Bino, falou, é uma peça que precisa ser mais escura, mais íntima, quase como uma sensação de sufocamento, assim. Quando a gente está fazendo a atuação, assim, quando a gente passou pela primeira vez com a iluminação, a gente comentou que quando a gente ensaiava na sala de ensaio, a gente tinha um baita espaço para se mexer. E agora, porque a iluminação nos delimita, isso ajuda também a dar essa sensação de que está todo mundo apertado. Uma das coisas que eu falei bastante sobre durante a época do estágio era que bruxas de Salem e as inquisições, elas não são assuntos muito falados em escola, por exemplo. Então, ter a oportunidade de fazer as pessoas ouvirem um pouco mais sobre esse assunto, ouvirem sobre o que aconteceu de verdade e questionar o paralelo com isso, com a realidade que a gente ainda vive, é uma oportunidade muito grande. Dentro do TPE a gente consegue fazer isso tanto para as escolas, como foi hoje, como para quem quiser vir assistir. Acredito que o TPE seja muito importante para a formação dos atores dentro do Departamento de Artes Dramáticas e também para a formação de público, para que as pessoas tenham acesso ao teatro, porque acredito que já seja muito difícil que as pessoas que não são das artes acessem esse espaço, que tenham vontade de ir até os teatros para assistir espetáculos. Então, ter um local onde se possa assistir gratuitamente, com variedade de horários, é importante para que as pessoas comecem a ter costume. Acho que a gente vive numa época em que a gente passa o tempo todo no celular, nas redes sociais, a gente tá com preguiça de ver filme, a gente já começa a acelerar, botar no 2.x, entendeu? E a gente precisa voltar a se acostumar com esse outro tipo de linguagem. Eu acho que a gente está adoecendo muito com essa velocidade das coisas que a gente está levando, assim. Então, o TPL traz esse aspecto de retorno para um lugar onde a gente pode sentar, desligar um pouco os celulares e assistir de forma gratuita um espetáculo.